Bom dia, bom dia! Hoje a live tá diferenciada. Como estamos? Bom dia. Bom dia. Hoje a live tá diferenciada e eu conto com vocês pra gente bater um papo bem legal. Saúde mental, isso é muito importante. Bom, Ju, como é que vocês estão? Bom dia, Rai. Galera aqui em peso, os alunos, como estamos? Vamos que vamos. Explicar como é que vai funcionar hoje. Agora pela manhã não vai ter treino. Vamos conversar sobre um assunto muito importante. Simbora. Bom dia, Renata. Tudo bem com você? Bom dia, bom dia. Pum, pum. Meus amores, bom dia. Deixa eu me apresentar aqui rapidinho, né? Pra quem não me conhece, eu sou profissional de educação física, me chamo Roberta Carvalho, sou de Teresina, Piauí, junto com a Selfie eu faço parte do projeto Em Casa do Seu Jeito. E hoje a live tá um pouquinho diferente, mas muito especial, tá bom? A gente vai fazer a live de hoje voltado pra gente conversar sobre um papo saúde mental, que é muito importante. Estou esperando a participante aqui dar um olá, que eu quero mudar, que é o Instagram que a gente tem aqui embaixo. A gente vai conversar um pouquinho com a psicóloga, que é um tema tão importante que a gente deve sim conversar. Vamos embora? Vamos embora? Como cuidar das emoções na quarentena? Como é que tá as emoções de vocês aí nessa quarentena? Como é que estão se sentindo ansiosos? Estão se sentindo muito estressados? Ou tá de boa, tá dando pra levar, tá dando pra aguentar essa quarentena? Opa, ela já mandou aqui um sinal de fumaça, eu vou já chamar ela aqui. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Eu tô gostando da galera aqui em peso. Para ainda. Deixa eu procurar aqui ela. Só um instante. Vamos que vamos. Vou chamar aqui uma parceira. Aí a gente apresenta tudo de novo. Mariane, manda pra mim o convite, por favor. Por favor, estou esperando aqui chegar o convite. Bom dia, achei. E me apresento novamente, apresento ela, porque a galera que tá entrando aproveita e compartilha. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem, Mariane? Galera, é o seguinte, meu nome é Roberta Carvalho, a gente vai falar, eu já dou aula aqui no caso de HIIT em casa e de funcional. Estamos junto com a Mariane hoje, que é a parceira Eu Quero Mudar, e ela vai explicar mais ou menos como é que funciona esse projeto. Isso, bom dia pessoal, tudo bom? Então, eu sou uma das psicólogas da Mudar. A Mudar é um aplicativo e aí eu já convido vocês para baixar. É MOODAR, Mudar. E aí esse aplicativo ele trabalha com atendimento online, né, psicoterapia online, mas também tem alguns testes muito legais que muita gente procura fazer sobre ansiedade, sobre sono, sobre alimentação saudável. Se a gente come, acho que vocês já devem ter ouvido falar no comer emocional, né? A gente, quando tá triste, procura comer, quando tá com tédio, procura comer. E aí tem testes, assim, que mostram mais ou menos o grau daquilo que a gente está apresentando no momento. Eu acho bem legal. E já convido vocês para baixar também, né? E aí, já apresento também o benefício que a gente está tendo junto com a Selfit, né? Que a Mudar está tendo. E aí, quem é aluno da Selfit exclusivamente vai ter um preço diferenciado para psicoterapia, digamos assim, né? Tem 3 tipos de preço. Tem a consulta avulsa, que você paga apenas por uma consulta, que é R$60 a consulta. E tem os planos mensais. Tem um plano básico de 20 minutinhos, e aí esse plano básico, ele é R$149 o mês, ou seja, você vai estar pagando R$149 o mês de consulta, por 20 minutos de consulta, e tem de R$199, que são 40 minutos de consulta o mês. Né? Eu acho que são preços bem diferenciados, que a Selfit aí está dando para os alunos deles. Né? Perfeito. Mariane, o que acontece? A galera tá até falando aqui que a gente tá se desdobrando nessa quarentena, porque são muitas emoções, são muitas coisas, a gente também não sabe lidar. E você vem justamente, a Mariane, o nome dela é Mariane Magalhães,
para Isso. ajudar a gente a esclarecer algumas ideias, né, em relação ao que a gente anda sentindo, como lidar, o que a gente pode detectar se é normal, se não é normal. Então a gente vai começar com algumas perguntas que eu vou fazer aqui para ela. E aí quem Uhum. tiver dúvida, quiser perguntar, fazer um comentário, inclusive comentar como é que está se sentindo, a gente vai estar também lendo aqui os comentários. Então Sim. vamos nessa. Eu queria saber em relação à saúde emocional durante a pandemia, por que é importante falar sobre isso? Então, na verdade, eu acho que o ideal seria que a gente já falasse disso antes, né? Só que o que é que acontece? Agora, durante a pandemia, parece que explodiu, né? A coisa tá todo mundo. A gente estava até conversando com você ontem e você estava justamente comentando isso, né? Que todo mundo está apresentando um pouco de ansiedade, mais do que apresentava antes, né? E aí, não sei se vocês sabem, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, desde 2018, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Já pensou nessa estatística? E aí a gente fala tanto de ansiedade, mas pouco se procura ajuda, né? Pouco se sabe em termos científicos sobre a ansiedade. E aí, por isso que é tão importante a gente falar. E em termos de Covid, já se tem alguns dados da China mostrando que, por exemplo, o número de estresse aumentou bastante, do medo em si, né, que é uma coisa que todo mundo está comentando bastante também, essa incerteza sobre o futuro, essa incerteza de quando é que a gente vai poder sair de casa sem tanta tensão, né? E aí, são números bem elevados, mais do que já estava antes. E aí você imagina, se em 2018 o Brasil já era o país mais ansioso, imagina agora. Como é que Uhum. tá essa taxa? Perfeito, perfeito. É aquela história, também me pego, às vezes, assim, principalmente no começo da quarentena, eu fiquei, meu Deus, vou ficar em casa, como é que vai ser isso? Sendo que a maioria Uhum. das pessoas tem uma rotina corrida, né? Então, quando a gente se pega, vou ficar do tempo em casa, na Oi, pausa aqui, mas Roberta, deu foi. certo, voltei. Então, vamos para a segunda pergunta. Quais os sinais de que estou precisando de ajuda? Como é que eu sei que está normal? Quando é que eu posso procurar ajuda? Uhum, ok. Tem alguns, eu acho que sinais físicos são os que normalmente as pessoas iniciam para procurar ajuda. Né? É difícil só apenas o cognitivo. E aí tem alguns sintomas muito comuns da ansiedade. Por exemplo, a falta de ar. Né? Uma falta de ar, como se você estivesse fazendo exercício físico, sendo que você estava parado. Foi uma situação que te causou ansiedade, você fica com ela. Uma Hum, tontura, tem gente que chega a tremer, uns tremores nas pernas, nas mãos, às vezes tem que sentar, porque não tem, parece que não tem força, né, nas pernas. Um suor excessivo, acho que você já deve ter visto, uma pessoa quando tá nervosa, parece que ela começa a suar, você já nota a fica com a mão testa. gelada também. Isso, exatamente. Pode acontecer de ter um formigamento, né? Já que você falou das mãos, nas mãos, nos pés. É como se você tivesse uma sensação mesmo nessas extremidades que tá formigando. Tem gente que chega a ficar, inclusive, na crise, com um lado só do corpo, por exemplo, sem conseguir mexer, sabe? Até a crise passar e aí ela vai voltando aos poucos. E tem também sintomas cognitivos, né? Que, por exemplo, é uma pessoa que se você nota que tem uma preocupação excessiva com alguma coisa específica, ou com coisas, parece que tudo preocupa essa pessoa, ela se torna mais irritável, sabe aquela pessoa que parece que tá um pouco sem paciência com o mínimo, né? Você vai perguntar uma Uhum. besteira e você nota que ela não tá bem, porque de repente teve uma discussão ali sem razão nenhuma, né? E aí tem esses sintomas, e eu acho que é interessante a gente saber, já que você perguntou, em termos patológicos, é que tem duas palavras que eu gosto de falar para a gente entender, que é a frequência com que esses sintomas eles estão aparecendo pra gente e a intensidade, sabe? Porque a ansiedade, na verdade, é uma coisa natural. Se não fosse a ansiedade, a gente não tava indo pra ação, né? Não conseguia se defender, não conseguia planejar, e aí ela é natural. O ruim é quando ela já passa dos limites. Quando vem uma frequência, por exemplo, quase todos os dias eu percebo que eu tô muito ansiosa, não consigo desacelerar, não consigo dormir, tô comendo muito, né? Às vezes você Uhum. dá nem o exercício, porque o exercício físico ele ajuda bastante, mas às vezes nem o exercício físico tá resolvendo ali a situação. E aí, essa intensidade, ela chega numa intensidade que você paralisa, muitas vezes. Você nota que não está conseguindo se concentrar, não está conseguindo produzir, sabe? Você percebe que tem alguma coisa errada ali. E muitas vezes quem está em volta também percebe. Né? Chega a te dizer, ó, procura um psicólogo, procura uma ajuda profissional. E aí a gente se atentar aos nossos limites.
sabe? Essa parte com o profissional de educação física, eu posso falar com firmeza que a parte psicológica ela é essencial, independente do objetivo da pessoa que esteja praticando o exercício físico. É aquela história que a gente depende de uma equipe multidisciplinar, desde o psicólogo, o nutricionista, que isso é muito importante, o treinamento, que é um profissional de educação física, para a gente ter um trabalho mais seguro para o aluno, para o cliente. E como você falou, querendo ou não repercute, é quando a gente começa a notar que a gente não está conseguindo dormir, aquela rotina que a pessoa tinha de treinar em casa, que é o que a gente está vivendo hoje, a pessoa já não consegue mais lidar, já não consegue ter mais cabeça para nada. É aí onde a gente fica o alerta, que a gente tem que observar realmente com que frequência está isso. E é muito interessante que às vezes as pessoas não sabem, porque tem a diferença até que você vai explicar mais à frente em relação ao gatilho, que eu também tenho curiosidade de entender um pouco mais. Então, bem interessante. E é sempre bom o aluno estar em contato com um profissional de educação física, com um nutricionista, com um psicólogo, para realmente passar a situação do que está sentindo. É uma situação, o que a gente está vivendo hoje, o que eu sinto, é que todo mundo pode ser frágil. Que antigamente todo mundo tinha que ser forte, entendeu? Independente da situação que a gente estivesse passando. E hoje eu sinto que as pessoas, a gente tem um momento que a gente está forte, mas tem um momento que a gente está fraco e tudo bem. É o que a gente está mais conversando e tudo bem se você não está conseguindo responder da melhor forma, no melhor rendimento no trabalho, no seu dia a dia. Então, é preciso procurar ajuda. Eu achei bem interessante em relação à plataforma. Estavam até perguntando aqui se esse plano mensal, se você subir mais um pouquinho aqui nos comentários, quantas vezes por mês é um plano mensal? É uma vez por semana. Aí depende do mês. Tem mês que tem 4 semanas, tem mês que tem 5. Quando você faz a sua matrícula, digamos assim, já vai no automático. O sistema ele já bota lá. E você já marca. Perfeito. Então, eu vou ler aqui a pergunta, que eu não sou obrigada, né? Enfim. O que tem causado mais estresse e ansiedade durante esse período? E como lidar com esses gatilhos? Ok. Gatilho, para quem não sabe, pode ser uma situação ou até um pensamento nosso que nos causa ansiedade, sabe? A gente tem diversos pensamentos que a gente percebe que não nos fazem bem, né? A gente nota que, por exemplo, poxa, se eu tenho medo, não sei, de perder meu emprego, tenho medo de pegar o Covid. E aí são pensamentos que chegam um pouco mais frequente, né? E que a gente acaba se tornando um pouco mais ansioso por causa disso. E aí a gente pegou um padrão de situações que estão causando ansiedade nas pessoas hoje. Um deles seria, por exemplo, uma desorganização da rotina, né? Porque já tem gente que está, por exemplo, 4 meses que a gente está em casa, praticamente, e tem gente que ainda não se organizou, sabe? Eu escuto muito isso. Parece que os dias passam e eu não consigo fazer nada do que eu queria, né? No começo a gente pensava, vou arrumar o guarda-roupa, vou, sei lá, botar em dia meus exercícios, alimentação saudável, enfim, diversas metas. E muita gente não está conseguindo, porque não está conseguindo se organizar, né? Em termos de rotina mesmo. Tem gente que, por exemplo, está trabalhando em casa, já tem gente que está voltando aos poucos, né? E aí já é uma mudança de rotina novamente, porque o que você estava se acostumando antes agora vai voltar. Né? Por exemplo, muitas empresas você não está trabalhando todos os dias, você está trabalhando alguns dias na semana e outros em casa. E aí tudo isso muda, né? Tudo isso muda. Causa ansiedade. Exatamente. É o que eu estava até pensando aqui, que o ambiente da casa geralmente nos remete a um relaxamento. Estou em casa, vou relaxar. Eu acho que também isso ajuda a gente não ter como é que eu posso dizer, o ponto inicial para dizer, realmente aqui vai ser meu ambiente. Por isso que as pessoas até indicam, faz um local de ambiente de trabalho que é para realmente quebrar essa visão que a gente tem da nossa casa. Colocar metas, eu até vi também com a psicóloga falando que é interessante a gente colocar metas diárias. Escreve no papel, hoje eu vou tentar resolver pelo menos 90% do que eu coloquei aqui, que é ajeitar a casa, eu quero trabalhar, eu quero me alimentar melhor, para realmente a gente ver o quanto a gente está conseguindo dominar a nossa rotina, né? O nosso cotidiano. Exatamente, até o exercício físico, por exemplo, a gente sabe que a gente tem que ter um horário, né? Não dá para fazer qualquer hora, porque às vezes você tá mais disposto de manhã, às vezes você tá mais disposto à noite, e aí de repente você perdeu a manhã, coisa que você fazia de manhã, quando dá à noite você não fica com aquela vontade. Né? Saiu ali da sua rotina. Tem outras coisas também que estão servindo de gatilho, né? Por exemplo, o excesso de mídia social.
né? O excesso de... Quando a gente abre e liga a televisão, praticamente só fala de Covid. Eu até estava vendo esses dias na internet o pessoal brincando, dizendo que acabou o assalto, acabou tudo porque é só Foi. Covid. Eu Né? tava pensando nisso aí. E aí, assim, isso causa ansiedade, sabe? Porque muitas vezes são notícias que a gente se surpreende, são notícias que assustam. E aí, quando a gente pega isso em excesso, a gente se torna, a ansiedade ela acaba aumentando. O ideal, algumas pesquisas já mostram, que a gente procure saber dessas notícias uma vez por dia, né? Até porque se a gente para ver mesmo, as notícias até se repetem, né? O jornal, na hora do almoço, parece que repete o que passou de manhã, às vezes repete o que passou ontem. E aí o ideal é a gente, tudo que é em excesso, que a gente percebe que está fazendo mal, o ideal seria que a gente diminua, né? Para que essa ansiedade ela também diminua. Perfeito, é como se fosse uma filtragem, saber filtrar, né? Procurar o Isso. máximo. Até teve alguns alunos que falaram que estão sugerindo de sair de grupos, porque realmente está tendo esse excesso de informação, e às vezes a gente, não é que a gente não quer absorver, mas naquele momento que você olha, que você visualiza, que você lê, aquilo pode se tornar um famoso gatilho, né? Você sofrer por algo que não tem certeza, que nem sabe se aquela notícia é verdadeira ou não. Exato, exatamente. Esse é um ponto também que vem causando muita ansiedade, porque muitas vezes essas notícias que a gente vê em grupo não são verdadeiras, né? São remédios que a gente tem que tomar, tratamentos naturais super loucos que a gente sabe que não faz sentido nenhum, né? Por exemplo, uísque com mel, onde é que o uísque com mel vai realmente, né? Não, eu já vi coisas nessa internet, Deus sabe, se souber filtrar, mas é assim mesmo, é procurando formas de a gente manipular para a gente ter realmente uma saúde mental, para ter um momento que pelo menos a gente consiga driblar, não é, para se Sim. sentir melhor. Então vamos para a próxima pergunta. Estou me sentindo assim, Globo Repórter por um dia, entendeu? Galera só me vê treinando aqui, então é novidade. Então vamos lá para a próxima pergunta. Estou me sentindo mais inquieto e ansioso. O que posso fazer para melhorar? Então, a gente, além de procurar saber, por exemplo, esses gatilhos que a gente está tendo, e aí vai da gente mesmo observar nosso dia a dia e perceber, poxa, isso aqui está causando, me fazendo mal, isso aqui está me fazendo mal, e evitar, né? E aí já seria uma forma da gente diminuir isso. Também, uma coisa que muita gente está deixando de lado são nossas rotinas de autocuidado, né? Porque, às vezes, em casa tá aquela mistura de trabalho, pessoal, às vezes você fica trabalhando até muito tarde, ou às vezes não trabalha. E aí, a gente esquece da gente, né? É normal, por exemplo, quem tem filhos, quem tem que cuidar de pai, de mãe, que a gente pegue muito tempo do nosso dia e coloque para o cuidado deles. E muitas vezes a gente esquece do nosso próprio cuidado. A gente esquece, por exemplo, que a gente adorava ler e não ler mais, né? Tem gente que gostava de desenhar, de ouvir música. E aí a gente deixa de fazer isso, fazer um exercício físico, coisa que a gente sabe que faz muito bem, uma alimentação, focar numa alimentação boa. Tudo isso é autocuidado, né? E a gente Perfeito. deixa de lado muitas vezes. Eu acho até que você poderia até falar mais também sobre isso. Aquela coisa de uma coisa leva a outra. Em relação ao exercício físico, eu gosto muito de falar para os meus alunos que uma coisa leva a outra. Se você começa o seu dia ingerindo água de uma forma progressiva, né, que é o ideal que a gente faça, que você se organize para ter um horário de treinamento. Essa rotina não é você praticar 2 horas de treino para você ter resultado. O que é o efeito do exercício para o que a gente está passando, para o que está acontecendo? É justamente para a gente poder usar o exercício como uma válvula de escape. Aqui na Selfit a gente tem aplicativos, que é o Queima Diária, onde a gente tem a disponibilidade de treinamento durante 60 dias. Nós temos live todos os dias, tanto o horário de 10 horas da manhã, quanto à noite, às 19 horas, e final de semana também, que é às 10 horas da manhã e às 17 horas, para justamente a gente causar esse estímulo, porque, para quem não sabe, explicando aqui fisiologicamente, a gente tem os hormônios que aumentam em relação ao estresse e ansiedade. Quando a gente pratica o exercício físico, esses hormônios ruins, eles diminuem e a gente estimula e aumenta os hormônios bons, serotonina, endorfina. Então, são hormônios muito importantes que, querendo ou não, nessa fase que a gente está, nessa rotina diferente que a gente está, a gente fica de uma forma mais diminuída. Então, se você pratica um exercício de forma progressiva, claro,
tendo que avaliar cada pessoa para a gente ver qual o nível de treinamento que deve ser feito. Essa preocupação é muito importante, por isso que a orientação de um profissional é interessante, para não fazer exercício de forma de qualquer jeito, inventar exercício. A gente tem que fazer coisas eficazes. Acima de tudo, um treino seguro e eficaz. Então, você causa aquele estímulo. Digamos que você treina 10 horas da manhã. Você vai ter uma resposta até 48 horas. Até 2 dias, 3 dias. Então, o quanto é benéfico. E aquela coisa tem que ser de uma forma contínua. Galera acha assim, treinei na segunda-feira, vou treinar só na sexta. A gente tem que manter uma progressão, uma continuidade. Aí, Mariane, aquela história, se eu treino aqui direitinho às 10 horas da manhã, eu faço aquele estímulo, eu me sinto melhor, consequentemente eu vou querer almoçar melhor, eu vou querer lanchar melhor, eu estou me sentindo mais leve. Aquela história do autocuidado, vou me olhar no espelho, vou me sentir melhor. E se eu quiser atingir uma meta, eu vou me sentir mais motivada, quero emagrecer um pouco mais, ou eu quero manter o corpo que eu estou, então eu vou me alimentar melhor. Uma coisa vai levando a outra. E isso, consequentemente, vai melhorar os estudos, vai melhorar o trabalho, vai melhorar a relação do aluno com o profissional, seja o nutricionista, seja o psicólogo. Então, é uma coisa que a gente realmente tem que usar como válvula de escape. O exercício, hoje em dia, ele nada mais é do que saúde, não é mais só estética. Antigamente a gente tinha aquela visão que, vou praticar exercício para ficar magro, já não é mais isso. A gente tem que praticar exercício para sentir bem, saúde mental, para a gente sentir bem com a relação que a gente tem com as pessoas. E aí você estava falando antes, né, da ligação entre realmente aquele até clichê, né, corpo são, mente são. E aí a gente sabe que, por exemplo, a ansiedade não basta só a psicoterapia, não basta só o exercício ou a alimentação, tem que ser um conjunto, como você falou. Muitas vezes a gente até percebe, digamos, que a pessoa está fazendo exercício físico, mas parece que ela nunca está satisfeita, sabe? Você está vendo bons resultados, você muitas vezes mostra os resultados para essa pessoa, mas mesmo assim ela não está satisfeita. O que é que nela está causando, né? Essa insatisfação, muitas vezes uma ansiedade em relação ao seu corpo, né? Às vezes algumas pessoas chegam até a ver coisas que ninguém vê, por exemplo, uma gordura ali, uma outra coisa ali, e aí acaba se esforçando demais, quando na verdade é uma coisa psicológica, né? A gente para ver e percebe que é uma coisa muito mais profunda ali, uma explicação muito mais profunda para aquela insatisfação. E aí tudo tem que estar num conjunto, né? E como agora aí, onde está o ponto que a gente está vendo, que eu vou puxar tudo para a quarentena, é que o nosso corpo ele está reagindo de uma forma diferente. Vamos lá. Todo mundo que tem uma rotina corrida, seja de trabalho, de estudo, a gente tinha uma rotina que a gente gastava mais calorias, que a gente se movimentava, a gente subia escada, a gente andava mais. Então, a tendência é que a gente faça menos, que a gente realmente diminua essas calorias gastas durante o dia e o que o nosso corpo, ele reaja de uma forma diferente. Então, assim, saber respeitar, você olhar e ter um cuidado maior, não ter a questão da agressividade, de fazer uma dieta muito restrita, de abrir mão de várias coisas, sendo que, na verdade, a gente tem que primeiro olhar para si com autocuidado. Realmente esse nome é autocuidado. Sim, interessante. Verdade. Muitas vezes acontece de, por exemplo, a gente estar muito cansado e dormir e não conseguir dormir, não ter um sono de qualidade, justamente por isso. Muitas vezes, no dia a dia, você não gastou a energia necessária, né, apesar de se sentir cansado, porque a gente, como você disse, não está mais, por exemplo, subindo escada com tanta frequência, nem indo para a parada de ônibus, pegar o ônibus para trabalhar com tanta frequência, no mercado, com coisas pequenas que a gente não está mais fazendo. Nosso corpo está sentindo e nossa mente também, por causa dessa falta de movimentação. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Como funciona essa terapia online? Ok. A terapia online, a psicoterapia online, a Mudar, ela já trabalhava com a psicoterapia online até antes da pandemia, né? Já tem alguns aninhos aí, eu tô bem desde o início com ela, nesse progresso. E aí a gente percebeu que deu um boom, assim, né? Porque muita gente começou a sentir aspectos emocionais, psicológicos com mais força do que antes, né? E aí a psicoterapia online, ela acontece por chamada de vídeo. A gente, através do vídeo, eu consigo atender meus pacientes, consigo trabalhar as demandas dele.
E para quem nunca fez terapia, a gente consegue, por exemplo, procurar a causa, como a gente estava falando, dessa insatisfação, digamos. E aí a gente procura saber o que é que está causando isso. A gente procura ver comportamentos que a gente chama de disfuncionais, comportamentos que a gente percebe que não estão fazendo bem nem para você, nem para outra pessoa. E aí a gente tenta mudar, trabalha com mudanças de hábito. A gente identifica também pensamentos. Eu acho que eu nem falei, né? Acho que eu acabei esquecendo, mas a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, que é o que eu trabalho, a gente trabalha muito com identificação de pensamento. A gente para pensar no que a gente está pensando e identificar nesses pensamentos o que é que está te fazendo mal. Tem pensamentos que a gente até tem nomes, dá nomes a eles. Por exemplo, o pensamento de leitura mental. Acho que você já deve ter visto. Uma pessoa que parece que acha que sabe exatamente o que você está pensando, que acha que você está lendo a mente dele. Né? Não teve essa comunicação e como se você diz, quer que eu adivinhe? Né? Isso acontece bastante. A de catastrofização, que é aquela pessoa que acha que no final tudo vai ser ruim, vai dar em catástrofe, digamos assim. Está bem frequente agora também, nesses tempos de pandemia. Não, pensamento ruim, não vai dar certo aqui o projeto que eu estou fazendo, não vai dar certo a forma como eu estou fazendo, então por que eu vou tentar aquele pensamento ruim, o pessimismo, né? Isso. E a de rotulação também. Tem gente que acaba crescendo com o rótulo de que, por exemplo, você é frágil, que você é burro, que você é incapaz. E faça o que ele fizer, parece que nunca é o bastante. Ele nunca consegue sair desse rótulo que limita ele, muitas vezes. E você percebe que seu crescimento ele não consegue, não anda, né, muito. E aí a gente precisa se livrar desses pensamentos. Tem diversos outros. A gente identifica e tenta mudá-los. Né? A gente percebe, não adianta só você pensar positivo. Muita gente acredita nisso. Né? Vou começar, já que estou com esses pensamentos ruins, vou começar a pensar positivo. Não adianta. Você precisa acreditar e mudar esse pensamento, de verdade. Por exemplo, perceber que você não é frágil. Né? Apesar de você ter aprendido, quando criança, digamos assim, que você é dessa forma, você não é. A gente consegue ultrapassar nossos limites, a gente consegue bater metas, nossas metas pessoais, direto, o tempo inteiro, não é verdade? E aí, na psicoterapia online, a gente identifica, né, esses pensamentos, consegue trabalhar na mudança deles também, e assim ajuda nessa saúde emocional, na saúde mental, a gente começa a viver melhor. Né? Tem algumas técnicas que a gente também utiliza. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar o Mindfulness, que é uma meditação com, na verdade, o intuito dela é aumentar a sua atenção, trazer sua atenção para o aqui e agora. E para a ansiedade a gente percebe que muita gente parece que vive num tempo futuro o tempo inteiro. Né? A gente não pensa no presente. São pessoas que estão pensando, eu tenho que resolver isso hoje é terça-feira, vou ter que resolver isso amanhã, vou ter que resolver isso na sexta-feira, e esquece de viver a terça-feira. Né? Isso acontece também. Sempre fica projetando para o futuro, e se acontecer isso, se programando, e a questão do executar. Como é que a pessoa está executando? Ela está prestando atenção no que ela está fazendo no presente. Bem interessante, é como a Bárbara até que comentou, desconstruir esses pensamentos é libertador. Bem interessante. Sim, com certeza. A gente identifica, né, e consegue se libertar daquilo, porque aquilo estava nos aprisionando, estava nos fazendo mal. E aí, o Mindfulness, ele te traz justamente para esse presente, que a gente esquece de viver. Né? A gente também tem outras técnicas que a gente utiliza, que até no aplicativo que a gente do Mudar, ele tem explicando como é que você faz, ele te ajuda a praticar isso. Né? E aí, ou seja, não é só a sessão com a terapia em si, você tem atividades que é inclusa no pacote também? Isso, na verdade, essas atividades, esses testes que eu falei de ansiedade, do sono, você não precisa nem fechar um pacote. Só você baixando o aplicativo, que é de graça, você já vai ter acesso a isso. Se você quiser, né, continuar com a terapia, que é um conjunto, né, o ideal seria que fosse um conjunto, aí você faz o cadastro. Tem lá também uma opção de suporte, onde se você tiver dúvida, se você não estiver conseguindo fazer isso, fazer o cadastro, enfim, tiver que resolver alguma coisa, ele vai direto para o WhatsApp da Mudar, vai falar com o Jonas, e aí Jonas vai resolver o que você quiser, ele vai resolver.
Bem interessante. Alguém tem alguma pergunta? Eu termino com minhas perguntas aqui. Muito interessante, realmente. Eu, como profissional, não vou mentir para você que eu tinha, sim, algumas dúvidas relacionadas à questão de terapia em si e também sobre a questão dos sinais que a gente está vendo, porque é uma situação que ninguém passou, entendeu? Sim, É uma situação que eu não sim, vou dizer assim, ah, mãe, como é que foi que a senhora passou por isso? Ninguém passou, então pegou todo mundo de surpresa. sim, Então, ter uma ajuda realmente multidisciplinar é muito importante, porque uma coisa depende de outra. Para um aluno meu ter um sucesso no treinamento, seja qual for seu objetivo, ele tem que estar bem psicologicamente. Uma coisa depende da outra. Então, e sim, aí é como a gente estava conversando, se a pessoa pratica exercício, está se sentindo bem melhor, está conseguindo equilibrar as emoções, ele vai ter um bom rendimento nos treinos, na alimentação, na questão do autocuidado, no trabalho, nos seus objetivos de vida. sim. Interessante. E a terapia online, ela Uhum, é boa em muitos sentidos, porque assim, e principalmente agora que a gente está vivendo uma situação onde é mais complicado a gente sair de casa, tem toda uma tensão, às vezes você evita pegar ônibus muitas vezes para poder ir até o consultório, e até quando voltar, né, a nossa rotina normal, você não tem essa preocupação de, eita, será que tem um estacionamento para eu botar o carro? Você é atendido onde você está. Né? Algumas empresas disponibilizam até a sala de reunião para que você possa ser atendido ali sem ninguém estar escutando o que você está falando. exatamente. Até a Bárbara aqui comentando sobre a influência, tanto do treinamento quanto da alimentação. Uma coisa depende da outra. O sucesso do treinamento ele vai ser dependioso da alimentação, assim como o sucesso da alimentação vai ser dependioso em relação ao treinamento. Uma coisa vai Sim, interligando. Aí, bem no meio do processo, tem a questão psicológica, como se fosse uma pirâmide, não é mesmo? E sim. explica mais a questão sobre o aplicativo, como você falou no começo, porque teve algumas pessoas que estão entrando agora em relação aos planos. Ok, deixa eu só pegar aqui os valores. Fica à vontade. Então, em termos de valor, a gente tem a consulta avulsa, que você paga por Uhum, consulta, né? Como eu disse, são 40 minutinhos ali na semana, e aí essa consulta avulsa é R$ 60. E aí, por uhum, consulta, você pagaria R$ 60 se você for aluno da Selfit. Tem o plano básico, que é 20 minutos o mês, né? Toda semana você vai ter direito a 20 minutos de atendimento. E esse plano, ele é 149. Assim que você faz lá o cadastro, você escolhe, na verdade, você escolhe o plano que você quer seguir. E aí, você consegue, inclusive, marcar. Tem diversos outros psicólogos. Eu tô lá também, mas eu acredito que deva ter quase 80 ou mais de 80 psicólogos de diversas abordagens diferentes, porque não só tem a TCC, tem a psicanálise, tem a Gestalt, são olhares diferentes para o problema, né? E aí a gente são formas de lidar diferentes, tratamento. E tem o plano completo, que é 40 minutos e é 199 o mês. Ou seja, esses valores, posso dizer assim, com toda certeza, que são diferenciados, porque psicoterapia ela não é um serviço barato, né? A gente sabe que não é. E aí você pagar 199 o mês por 40 minutos de terapia por semana é bastante vantajoso, sabe? Tem gente que está experimentando, né? Que está aproveitando esses uhum. benefícios e está sentindo a diferença no seu dia a dia. Sim, sim, sim. Até aquela questão de pessoas sentem falta de conversar também e de se abrir, de saber mais informações de como saber lidar, como saber Isso. reagir em relação a tudo que a gente está vivendo. Bem interessante. Mariane, você quer acrescentar mais alguma coisa? Você pode ficar à vontade. Sim, você falou uma coisa interessante, né, sobre pessoas que querem conversar. E aí, quando a gente pensa em psicoterapia, muitas vezes a gente já liga, por exemplo, a uma patologia, uma depressão, uma ansiedade. Não necessariamente. A gente pode fazer a psicoterapia, por exemplo, para a gente conseguir trabalhar com metas. Você percebe, poxa, não, até determino minhas metas, mas eu não consigo cumprir, eu não tenho motivação para isso. A psicoterapia também traz esse autoconhecimento. Muitas vezes a gente tem aquela sensação de que, poxa, eu queria estar fazendo mais, eu acho que eu não me conheço, não percebo meus limites, o que é que eu quero da minha vida, para onde eu quero chegar. Enfim, são diversas as razões para fazer Uhum. psicoterapia, né? Não só unicamente para tratar uma doença. Como a Michelle até comentou aqui, seu emocional precisa estar equilibrado para melhorar os resultados na atividade física.
Sim. Perfeito. E em relação à Mônica, em relação à dúvida da Mônica, se fechar um plano, o tratamento será com o mesmo terapeuta ou mudar a cada semana? Vai ser com o mesmo terapeuta, mas, por exemplo, caso você marcou com esse terapeuta e você não gostou da abordagem dele, do estilo, porque também vem muito de personalidade, né? Eu acho que vocês Com perceberam que eu certeza. sou a pessoa mais falante. E aí tem terapeuta que não fala muito, trabalha de uma outra forma, e aí você, digamos que não gostou muito. Não gostei muito dela porque ela fala demais. E aí você pode falar com o Jonas, né? Como eu falei no suporte lá, vai direto pro WhatsApp dele. E você pode mudar de terapeuta. Ó, explica o que aconteceu e aí, sem problema nenhum, você consegue mudar. Mas assim que você faz o cadastro, escolhe o terapeuta, com esse terapeuta que já fica marcado durante o mês todo. Perfeito. Tem a pergunta também da Lara, ou a Yara, algo assim. Como escolher a abordagem? Então, eu acho interessante você procurar um pouquinho sobre, porque são diversas abordagens, mas vai muito de personalidade, como eu disse. E também do problema que você quer cuidar, digamos assim. Se é um problema mais voltado para um trauma, você gosta mais de falar desse passado, você Uhum. sente essa necessidade, talvez a sua escolha seja mais voltada para a psicanálise. Ela vai olhar isso com outros olhos, sabe? A TCC, a gente trabalha muito com o presente, com o que a gente está vivendo hoje, com essa ansiedade, com coisas assim, que até a gente consegue tentar quantificar, né? Tem a Perfeito. Gestalt, tem a Humanista, tem diversas outras. E aí, o ideal seria que realmente você procurasse, ou até falasse com o Jonas. Jonas tem um material que ele consegue passar para você, né, no suporte, ou ele mesmo pode dizer, olha, você gosta de psicólogo tal, desse jeito, tem preferência de idade, tem preferência de sexo, se você quer um homem, se você quer uma mulher. E aí ele vai passando um filtro, digamos assim, ali para poder te ajudar. Tanto essas dúvidas sobre a questão do psicólogo, quanto os valores que ela está perguntando aqui sobre frequência, enfim, pode ser perguntado por Jonas, sem ter Pode fechado o sim. plano, e pode perguntar antes para poder tirar dúvidas e fechar o plano que quiser. Ah, Pode sim. interessante. Porque Interessante, porque fica você à só vontade. em baixar, né? Como eu disse, você não paga para baixar o aplicativo e tem lá um botãozinho, digamos assim, de suporte, e você já é direcionado para ele, não precisa pagar para poder falar com ele. Perfeito. E em relação às remarcações, é porque que a Bárbara está perguntando, e eu quero, assim, que a gente consiga ter esse bate-papo, a gente consiga esclarecer todas as dúvidas, que o Sim. importante e o intuito é esse. Uhum. A Bárbara está perguntando que seria legal falar sobre as remarcações. Podemos remarcar no aplicativo? Sim, a gente pode remarcar caso Uhum. aconteça, porque imprevistos acontecem, às vezes você tem uma reunião que não foi te avisada antes, na hora do seu atendimento, e aí o ideal, na verdade, é que você remarque com 24 horas antes. A gente consegue marcar no aplicativo mesmo, não precisa, às vezes não precisa falar com o psicólogo. Mas se for dentro dessas 24 horas, a gente consegue falar com o psicólogo pelo chat do aplicativo. O aplicativo tem um chat e aí você consegue falar diretamente com ele, explica o que aconteceu e pede para ele tentar remarcar com o Jonas. E aí consegue sim, dependendo da disponibilidade dele e do paciente, sem problema nenhum. Bacana, porque aí a gente tem até uma comunicação direta com a pessoa, não fica aquela coisa engessada Sim. de um aplicativo, que, meu Deus, eu não entendi muito bem, a gente vai ter esse suporte, bem interessante. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Mariane? Fique à vontade. Eu estou aqui hoje só de boa, eu estou treinando, né? Porque amanhã é que eu vou dar aula, e hoje a gente está nesse Sim. bate-papo bem interessante, legal. Sim. É assim, eu acho que realmente é um benefício, né? O próprio nome Uhum. já está trazendo, vai trazer muitos bens para as pessoas que aderirem a ele. Eu acho Uhum. interessante para quem tem essa curiosidade de baixar o aplicativo, de procurar saber como é que funciona, enfim, procurar saber com o Jonas algumas informações relacionadas a psicólogo, a etc. Ou até você pode ver pela internet, se você entra, né, no site da Mudar, você consegue ter acesso a todos os psicólogos lá também. Tem uma descrição de cada um, mais ou menos como é que eles são. Não só uma descrição profissional, mas uma descrição pessoal também, que eu acho isso Bem importante, né? interessante. Porque a gente Uhum. vai se abrir com um estranho. E aí o ideal é que seja um estranho, pelo menos que você tenha uma afinidade. Com certeza. E é aquela coisa, somos profissionais e somos pessoas, somos humanos. Então, uma Sim. coisa também interliga a outra. Perfeito.
Mariane, desde já te agradeço pela participação. Eu vou querer tirar uma foto, como sou obrigada. Para a galera que está assistindo, tiver tido uma boa informação, se quiser postar, é bem interessante para a gente ter um feedback. Sim. Porque quando a gente vê que a informação foi dada, foi captada, a pessoa conseguiu absorver. Porque a nossa intenção aqui da Cellfit é a gente proporcionar saúde mental e física na situação que a gente está vivendo. Claro que nem todas as academias da Cellfit reabriu, então a gente que vai se desdobrando, no caso aqui na unidade onde eu moro, ainda a gente não teve autorização para reabrir, e assim outras cidades também a gente não está tendo. Então, meio que a gente tem que se adaptar ainda, treinando em casa, vai ser um novo normal quando abrir a academia. Então é importante a gente estar trazendo informação e, melhor ainda, informação com qualidade. Então, te agradeço pela participação. Vamos tirar uma foto que eu vou postar também, né? Porque achei muito interessante. E qualquer coisa, galera, tá aqui o Instagram embaixo, que é Eu Quero Mudar. E o aplicativo, que também escreve assim? Isso, Mariane. MMOODAR. Perfeito. E eu vou aproveitar. Obrigada, Michele, pela participação. Renata, que a galera já está dando feedback, isso é muito importante. Eu vou aproveitar até para pedir qualquer coisa. Comenta nas publicações ou no direct da Cellfit, que ela faz uma filtragem, não é mesmo? No que vocês querem de conteúdos aqui, de aulas, que a gente vai fazendo esse levantamento para justamente a gente conseguir atingir o maior público nessa situação de trazer informações e bem-estar. Vamos tirar a foto, que eu vou preparar o print aqui. Eu quero agradecer também, Fica né, em nome da Mudar, por estar aqui falando um pouquinho sobre isso. Vocês também de ter tido essa iniciativa, né, de ter percebido a importância de poder falar sobre isso também. E, como você disse, um conjunto, né? A gente precisa trabalhar o ser humano como um conjunto. E aí, realmente agradecer. Qualquer dúvida, né? Só falar ou pelo o Instagram da Mudar, ou você fala com o Jonas, ele direciona para mim, ou então pelo meu Instagram mesmo, né? A Roberta tá me seguindo, é Mari K Magalhães _psi. E aí qualquer coisa eu vou estar à disposição, né? Caso você tenha alguma dúvida e não quis falar aqui no momento. Perfeito, perfeito. A história de conversar ajuda muito. Eu me sinto bem mais leve conversando, e ainda mais com um profissional que vai entender o que a gente está falando, qual o melhor direcionamento que a gente pode ter, quando a gente pode contar. Com pessoas as coisas ficam bem mais fáceis de a gente enfrentar. E tudo bem se a gente não está bem, e tudo bem se a gente não está no nosso melhor rendimento. A questão é que a gente pode contar com pessoas e estamos aqui para isso. Sim, e é perceber que a gente não é nossa ansiedade, né? Não é porque a gente está sentindo isso que a gente se limita a isso. A gente é muito mais do que isso. Perfeito. É aquela conquista até de metas diárias, coisas pequenas atitudes é que realmente vão fazendo grande mudança. A gente for juntar como um todo, a gente consegue vencer e atingir os nossos objetivos. Sim. Bora tirar a foto, por favor. Vamos. Galera, mas aí só pra tirar a foto. Quem nunca? Vai. Tirei. Deu certo. Muito obrigado. Vou finalizar aqui a live. Amanhã a gente tem aula normal às 10 horas. Galera que está aí assistindo, estou convidando que vamos ter HIIT em casa. Maria, se você também quiser participar, estamos. Entendeu? Está convidada. E qualquer coisa é só mandar mensagem aqui no direct da Cellfit, o aplicativo que você já explicou, que dá para baixar, que é de graça. E estamos aí à disposição. Muito obrigada e até breve. Tchauzinho. Tchau, Mariane. Obrigada. Até. Até.